Graça e paz, amados, mais uma vez nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus e hoje eu quero falar um pouco sobre a parábola das 10 virgens. Se encontra em Mateus, no capítulo 25, o versículo 1 diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. O texto é parte de um sermão profético proferido por Jesus em resposta às perguntas feitas a ele por seus discípulos. Trata-se de uma parábola escatológica, o que a torna um pouco mais difícil de ser interpretada. O tema é a volta de Jesus, representado pela figura do esposo. Toda parábola tem uma finalidade. E nesse caso, a pergunta a ser feita é: qual a finalidade desta? A resposta está no seguinte versículo: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25, versículo 13. Fica claro que a finalidade é despertar aos ouvintes quanto à necessidade de vigilância devido ao momento profético. Toda parábola ela tem, na verdade, irmãos, uma única mensagem central. E aqui a gente precisa ter bastante atenção, porque a falta de compreensão desse detalhe acaba fazendo com que as pessoas se percam em pormenores dos relatos das parábolas, em detalhes que estão ali para compor aquele enredo, mas que não tem necessariamente um sentido espiritual em cada detalhe, ou seja, o nosso foco deve ser a mensagem central que está contida na parábola. E nesse caso, seria Cristo voltar no momento inesperado, e os que estiverem preparados para a sua vinda serão arrebatados, e os demais sofrerão duro juízo. Portanto, devemos vigiar. Essa mensagem central é de consenso entre os intérpretes das Escrituras. O problema aparece quando alguns elementos que compõem a parábola são interpretados seguindo alguns pressupostos escatológicos divergentes. Algumas perguntas são fundamentais e devem ser feitas ao texto para compreensão. De que vinda Jesus está falando? O arrebatamento ou a segunda vinda? É para Israel ou para a igreja? Ou existe duas vindas de Jesus? Uma vinda para arrebatar a igreja e outra vinda para Israel? Bom, algumas pessoas entendem que sim. Alguns estudiosos defendem essa ideia de que acontece um arrebatamento pré-tribulacional para a igreja e que esse arrebatamento seria uma vinda secreta de Jesus para buscar a sua igreja e depois uma vinda visível para Israel, onde Jesus estabeleceria ali o seu reino milenar. Todavia, eu creio que quando a gente olha para o texto bíblico, existe mais fundamento para nós percebermos não uma vinda de Jesus em duas fases, mas uma única vinda de Jesus, uma única segunda vinda de Jesus, para vir arrebatar sua igreja e estabelecer o seu reino milenar. As respostas a essas perguntas serão encontradas no texto
a partir do que o texto está dizendo de forma implícita nesse sentido. Tendo como pano de fundo o casamento judaico, nós vamos perceber que isso nos traz a ideia de que esse texto, apesar de alguns estudiosos entenderem que não está tratando de arrebatamento da igreja, mas sim de uma vinda para Israel, quando nós analisamos Mateus 24, versículo 42 e 44, nós vamos encontrar uma expressão onde nós vamos encontrar dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, 42. Se recuarmos mais um pouco, irmãos, nesse versículo, nós vamos voltar um pouquinho no versículo 36 do capítulo 24, e nós vamos encontrar: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mateus 24, 36, portanto, deixa claro que estamos diante de um único contexto, que só pode ser interpretado como o arrebatamento. Se considerarmos o contexto onde Cristo afirma que, estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada outra, isso está no versículo 41, embora não haja um consenso entre os intérpretes que esse versículo diz respeito ao arrebatamento, o termo levar às vezes é interpretado como no mesmo sentido do versículo 39, onde a expressão levar ali tem uma conotação de levar para o juízo, ou seja, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Então essa expressão levar ali seria levar para o juízo. Mas os termos, embora tanto no versículo 39 quanto no versículo 41 aparece na nossa versão em português levar, no grego são termos diferentes. No versículo 41, de acordo com o dicionário grego da Bíblia Palavra-Chave, o termo ali, paralambano, tem o sentido de receber perto, de associar-se com um relacionamento familiar, uma ideia de intimidade. É observado pelo teólogo Severino Pedro da Silva, quando ele escreve a sua obra A Doutrina das Últimas Coisas, de 1998, na página 112, ele faz essa observação desse termo levar e que tem essa distinção com relação ao termo levar que aparece no versículo 39. Em Mateus, ele vai observar, e aqui abre aspas para o que Pedro Severino escreveu, em Mateus, capítulo 24, 39, a palavra grega usada para levou, que também se traduz por levar, é airo. Segundo os rabinos, airo tem o sentido de levado para a destruição, como no dilúvio. Até que veio o dilúvio, os levou para a destruição a todos. Já na seção
seguinte, que é o verso 40, levou paralambano, trazendo em si o sentido de levado para receber uma recompensa ao lado de alguém. E segundo, o deixado outro, no verso 40. Então, fecha aspas para o que nós encontramos na publicação de Severino Pedro da Silva com relação a esse assunto. E aqui nós percebemos que existe essa possibilidade de nós entendermos que há nesse relato um levar onde há duas moendo, uma será levada, seria uma ideia de trazer para perto, de associar-se, de ter comunhão. Essa seria a ideia deixada, o que é possível perceber um arrebatamento nesse contexto. O versículo 36 deixa mais claro. Trata-se de um arrebatamento quando analisado de acordo com o contexto cultural, onde o casamento judeu, enquanto o noivo preparando para o retorno a fim de buscar a noiva, somente o pai é quem sabia ou definia o dia desse retorno. E quando nós percebemos que Jesus vai falar que ninguém sabe o dia e a hora senão o pai, nós podemos fazer essa relação de que Jesus está trazendo uma mensagem para focar na ideia do arrebatamento. Definindo que o assunto gira em torno do arrebatamento, aí nós podemos fazer outra pergunta que parece não ser possível responder a partir desse texto de Mateus 25. Quando acontece esse arrebatamento? Antes, durante ou depois da grande tribulação? Esse texto de Mateus 25 não dá essa clareza. As respostas a essas indagações deverão ser buscadas em outros textos da Bíblia que trata do assunto escatológico da vinda do Senhor Jesus ou do arrebatamento. O texto também não deixa claro onde acontece a festa, se é no céu ou no reino milenar. E aqui nós estamos falando como pré-milenista, como aquele que acredita que após a vinda de Cristo haverá um reino de 1000 anos, literal, aqui na Terra. Ao que parece, essa não foi a preocupação de Cristo naquele momento. A metáfora tem um único objetivo, o de mostrar que haverá um arrebatamento para uma festa, que marcará a união definitiva de Cristo com a sua amada igreja, e que nem todos poderão participar, mas somente os que estiverem preparados. Alguns elementos no texto são alegorias, como o esposo, que representa Cristo, alegoria apresentando Cristo como esposo e a igreja como noiva também foi apresentada por João. Alegremo-nos, exultemo-nos, demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versículos 7 e 9. Nesse caso, o Cordeiro é Cristo e ele tem uma esposa. E Paulo também fala desse assunto. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse,
tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Efésios 5, 25 ao 27 e versículo 32. A figura da noiva não aparece no texto de Mateus 25. E tem um motivo para não aparecer, que não é difícil ser entendido. Como o propósito de Cristo era de mostrar que nem todos os crentes farão parte do casamento, ou nem todos serão salvos, ele precisou usar uma figura que pudesse representar dois grupos, os salvos e os não salvos. Sendo assim, seria impossível usar a figura da noiva, uma vez que o casamento judaico, o noivo não voltaria da casa do pai para buscar uma noiva e deixar a outra. Era necessário uma figura no casamento que pudesse representar essa separação. E nesse caso, foi escolhida a figura das virgens, que são as amigas da noiva, mas que na parábola representam os salvos e não salvos. A parábola também traz um número que às vezes chama a atenção de algumas pessoas, o número 10. Para alguns, pode ter sido escolhido como um propósito específico, contendo algum simbolismo. Alguns até falam que representa os 10 mandamentos, o que não faz nenhum sentido. Esse é um problema que surge quando se tenta dar significado a todos os detalhes de uma parábola. Na verdade, Cristo teve em mente apresentar dois grupos, os que são prudentes e os imprudentes. Ele já havia apresentado dois grupos no capítulo 24. 2 no campo, 2 moendo no moinho. Logo, o que está claro é que o número 10 representa dois grupos de 5, e esse pode até ter um propósito específico implícito. Se pensarmos que Paulo apresenta 5 ministérios que foi colocado por Deus na igreja para aperfeiçoá-la. E Cristo, ao se referir à igreja de Laodiceia, usou 5 palavras que caracterizava a condição espiritual daquela igreja. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3,17. Todavia, trata-se de uma possibilidade de interpretação, entretanto, não se pode afirmar isso. O horário da meia-noite, quando se ouviu o grito, não deve ser entendido literalmente, e sim como uma representação da última hora profética que marca o arrebatamento. Não pode representar a última hora do dia, uma vez que no contexto judaico o dia termina com o pôr do sol, e não na meia-noite como no nosso calendário. Outro elemento importante é a candeia, que representa a palavra de Deus. Conforme Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Todavia, um elemento polêmico na parábola das 10 virgens é o óleo. Alguns atribuem o seu simbolismo ao Espírito Santo. E alguns questionamentos surgem, como: o Espírito Santo pode ser comprado? E por que as virgens não entraram quando voltaram com azeite? Esse problema aparece quando se quer dar significado a todos os detalhes de uma parábola, como eu disse lá no início. A ênfase que Jesus quis dar não está no óleo diretamente, e sim na luz. Se falta o óleo, logicamente falta a luz. E a luz é a palavra de Deus. A falta de óleo caracteriza o descaso com a aplicação da palavra na própria vida do crente, que resulta pela sua imprudência e falta de vigilância.
na sua exclusão, representada pela porta fechada. A porta não deve ser entendida de forma literal, e sim como uma oportunidade oferecida ao homem, ou seja, a graça salvadora. Ao oferecer a graça salvadora como possibilidade de ser perdida, devido ao livre-arbítrio do crente, faz com que não somente tenha sentido a exortação à vigilância, quanto a culpa por ficar de fora recai unicamente sobre o homem. O que ficaria difícil caso não fosse possível ao homem resistir ou rejeitar a graça de Deus. A expressão reino dos céus, que aparece no início, não somente dessa parábola, mas de muitas outras contadas por Jesus, também causa divergência quando comparada com outra expressão, reino de Deus. Alguns fazem distinção entre dois reinos, no entanto, essa distinção não aparece na leitura feita pelos discípulos, pois podemos ver que a mesma parábola em Mateus 13, 31 aparece em Marcos 4:30. Porém, quando Mateus utiliza a expressão reino dos céus, Marcos utiliza a expressão reino de Deus. O mesmo se repete em Mateus 3:24, comparando com Marcos 4:26 e Lucas 3:18. Logo a gente percebe que a ideia aqui de tanto o reino dos céus como o reino de Deus é mostrar uma coisa só: a presença desse reino aqui por meio da igreja presente, com a ação do Espírito Santo, quando o Senhor Jesus, o reino de Deus já está entre vós, e com uma presença escatológica do reino no futuro, que é chamado reino milenar. Então, o reino de Deus, ele aponta para o já e o ainda não. Aquilo que nós já vivemos como igreja e aquilo que nós vamos viver após o arrebatamento da igreja. O grito tem a finalidade de despertar para um momento. No contexto do casamento judaico, um grupo vinha com o noivo tocando trombetas e gritando que o noivo estava chegando. Sendo assim, embora a figura das trombetas não apareça no texto, faz parte do contexto sobre a volta de Cristo. Como afirmou Paulo em suas cartas, em especial em 1 Coríntios 15, 52, que diz o seguinte: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Não existe, irmãos, duas últimas trombetas, como querem os pré-tribulacionistas. Na verdade, a última trombeta marca a volta de Jesus, a ressurreição e a distribuição de galardão. Quando o Apocalipse fala a respeito da volta de Jesus, diz assim: eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Mas quando nós olhamos em Apocalipse, e o toque da sétima trombeta, que na verdade é a última trombeta, nós percebemos que naquele momento acontece a oportunidade de dar recompensa, de ressuscitar os mortos, de dar recompensa, de distribuir galardão, que são a promessa sempre deixada como promessa para a vinda do Senhor Jesus. Feita essa observação, eu encerro aqui esse pequeno comentário, que é parte, na verdade, de um trabalho feito e apresentado na faculdade, mas que eu achei interessante em trazer aqui para os irmãos, para colocar
um pouco daquilo que nós compreendemos ser a interpretação dessa parábola das 10 virgens. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.